Bom, agora o negócio começa a ficar um pouco mais interessante, porque a gente sai dessa questão histórica mais genérica, que óbvio é essencial, ou seja, o que a gente conversou até aqui não foi perda de tempo, não foi enrolação, porque entender o contexto histórico é fundamental para a gente entender de que lugar São Tomás de Aquino está falando, qual é o ambiente, o cenário no qual se desenvolve o seu pensamento, mas agora finalmente a gente chega à filosofia tomista, né? Bom, por que eu disse, caracterizei antes, é óbvio, né? Não tirei isso da minha cabeça, mas inspirado no Etienne Gilson, por que dizia eu que a posição filosófica de São Tomás de Aquino pode ser definida como uma espécie de aristotelismo cristão? Né? O que isso significa? Eu disse que a gente tinha esses dois grandes grupos opostos. Né? De um lado, aqueles mais fortemente anti-aristotélicos, do outro lado, aqueles mais fortemente pró-aristotélicos. Um detalhe aqui, uma digressão, mas pode ser interessante, inclusive perceber que essa disputa ela se dava em nível institucional, em nível de regras. Né? Então, na Idade Média, não existiam universidades públicas, públicas no sentido de administradas pelo Estado. Todas as universidades eram da Igreja, né? Eram administradas pela Igreja. Né? E, inclusive, em algumas universidades ao longo do século XII, papas e bispos responsáveis pelas universidades proibiam a divulgação de obras de Aristóteles. Ou permitiam só para os professores, mas não permitiam para os alunos, coisas desse gênero. É óbvio que a maior parte dessas regras foi solenemente ignorada e violada porque a pessoa estava querendo ler. Mas o esforço dessas regras e dessas normas já indica como aquilo não era uma questão assim abstrata, né? Ela era uma questão quente mesmo, né? No cenário intelectual daquele momento, enfim, no cenário cultural da Europa naquele momento. E aí qual é o grande mérito de Alberto Magno e depois de Tomás de Aquino? É o esforço de construir uma filosofia que seja genuinamente aristotélica e que seja genuinamente cristã ao mesmo tempo. Então, quando eu estou falando de aristotelismo cristão, eu estou dizendo basicamente o seguinte: São Tomás não é um aristotélico de fachada. Ele também não é um sujeito que está apenas absorvendo o que é inevitável no aristotelismo, como faria um agostiniano. São Tomás é realmente um sujeito que acredita que a filosofia aristotélica é a melhor forma de filosofia, que foi ela quem desenvolveu os pontos mais interessantes, que ela é uma forma de filosofia que estabeleceu as verdades fundamentais a respeito do conhecimento, a respeito da estrutura da realidade, a respeito do funcionamento do mundo, a respeito da ética, da política, ou seja, São Tomás é um sujeito que acredita que Aristóteles está fundamentalmente correto. Né? Tal era isso é também uma outra curiosidade interessante para quem não sabe, tal era o peso de Aristóteles no cenário europeu naquele momento, que se você pega os textos dos autores medievais, de Tomás de Aquino e dos outros, quando eles vão citar um autor, eles sempre citam o nome do autor. Então, como dizia Túlio, né, Marco Túlio Cícero e tal, como dizia Platão, etc., e fazem a citação. Quando eles vão citar Aristóteles, eles dizem, como dizia o filósofo, com F maiúsculo. Então, Aristóteles não era nem mencionado como indivíduo, né, o nome dele, mas era o filósofo, ou seja, aquele que é o filósofo por excelência, o maior de todos os filósofos e tal. São Tomás de Aquino faz isso nesses textos e faz isso sinceramente, porque se você olha a obra de São Tomás, ela é uma obra de estrutura de pensamento fundamentalmente aristotélica. Mas ao mesmo tempo que Tomás de Aquino é um aristotélico convicto, ao mesmo tempo e mais até, ele é um cristão convicto. E aí como é que São Tomás vai lidar com essas contradições entre a obra de Aristóteles e a obra e o pensamento cristão e, enfim, a cosmovisão, a perspectiva cristã a respeito do mundo e dos problemas? O que ele vai fazer é um esforço sincero de síntese. Sínteses filosóficas são trabalhos, por definição, muito árduos. Né? Você pode pensar nas sínteses de diversos autores. Né? O esforço de Platão por sintetizar Heráclito e Parmênides. O esforço de Kant por sintetizar racionalismo e empirismo. Fazer sínteses entre visões diferentes, visões opostas, é um trabalho para grandes. Né? E São Tomás toma a peito essa tarefa consciente que essa síntese não é simples, mas convicto de que essa síntese é possível. Então, ao mesmo tempo que ele absorve a estrutura do pensamento aristotélico, ele faz um esforço sincero de aparar aquilo que, no seu entendimento, em Aristóteles era incompatível com a fé cristã. E não só aquilo que era incompatível com a fé cristã, como aquilo que, por outros motivos, ele considerava que estava errado. Né? Há pontos, assim, que mesmo que não dizem diretamente a respeito à fé, em que São Tomás tem a convicção de que Aristóteles está equivocado. Mas ele assume a substância do pensamento aristotélico apesar disso.
Aí você vai dizer, bom, mas isso não é fazer o que você tinha comentado antes, Pedro, né? Agir meio, né, canalhamente, meio assim, agora que Aristóteles não me convém, então eu vou dizer que está errado. Não, não é. Porque o que é interessante, se a gente acompanha os textos de Tomás de Aquino, dos quais ele critica Aristóteles, a gente percebe que as críticas dele são críticas filosóficas. O que eu quero dizer com isso? Quando ele encontra em Aristóteles algum ponto, algum aspecto do pensamento de Aristóteles que não lhe parece correto, Tomás de Aquino não simplesmente observa isto está errado. Não. Ele faz o esforço de criticar o pensamento de Aristóteles e muitas vezes criticar o pensamento de Aristóteles usando elementos do pensamento aristotélico. Ou seja, se utilizando do próprio arcabouço conceitual, da própria lógica do pensamento de Aristóteles para criticar Aristóteles. Então, para dar um exemplo, a questão da eternidade do mundo. São Tomás não simplesmente vira e fala, olha, acreditar que o mundo é eterno, um cristão não pode fazer isso. Tudo bem, mas isso não seria fazer uma crítica filosófica de Aristóteles. Não. O que ele faz é elaborar uma série de argumentos para mostrar que a argumentação de Aristóteles a respeito desse tema não era definitiva, que ela não era peremptória, que ela não era, enfim, não dava cabo do problema. Que Aristóteles acreditou ter provado uma coisa que na verdade ele não provou. Da mesma maneira, quando ele encontra qualquer ponto na obra de Aristóteles que não lhe pareça correto, seja por razões de fé, seja por qualquer outra razão, o esforço de Santo Tomás é sempre o de enfrentar Aristóteles como um filósofo. Ou seja, é óbvio que estudando autores, e a gente vai ter vários cursos aqui no site, e vamos ver posições filosóficas muitas vezes podem nos parecer estranhas ou até antinaturais, né? Muitas vezes filósofos, o Cícero que dizia, né? Não há nenhuma opinião estranha que não tenha sido sustentada por um filósofo. Ou seja, por qualquer sandice, você pode imaginar, tem um filósofo que sustenta aquilo e tal. O ponto não é você olhar para a opinião de um filósofo e achar aquilo estranho, ou achar aquilo errado e tal. Mas filósofos se ganham com argumentos. O enfrentamento filosófico é um enfrentamento racional. Então não há problema em você achar uma determinada posição filosófica estranha ou você senti-la como inadequada. O ponto é que sentimento não é argumento. Para dar um exemplo muito prático, né? Quando eu vou dar aula de Parmênides no ensino médio, Parmênides é um daqueles autores bem estranhos, né? Os alunos geralmente saem assim, me achando maluco, achando filosofia coisa de maluco, etc. Porque o Parmênides dizia que a mudança é impossível, que não há mudança. Por exemplo, isso aqui, meu braço está movendo, seria uma ilusão de ótica. Não existe mudança. Aí eu falo isso, o aluno, meu Deus, cara é louco e tal. Aí você apresenta lá o argumento do Zenão, que era o grande discípulo do Parmênides, aí o aluno fica, que negócio estranho, né? Porque o argumento parece fazer sentido. Né? E o aluno fica aí, meu Deus e tal. Só que aí onde é que o aluno se refugia? Ele vira e fala, mas isso é muito louco. Ou seja, eu apresento um argumento, o sujeito vê que o argumento tem uma lógica, ele não consegue oferecer uma resposta ao argumento e ele se refugia na ofensa. Isso é muito louco, então tchau. Bom, você dizer que isso é muito louco não prova que o autor está errado. Você só prova que aquilo que o autor falou é estranho. Mas o fato de ser estranho não prova que está errado, são coisas diferentes. Tem muitas coisas estranhas que são verdadeiras. Né? Da mesma maneira, São Tomás tinha consciência disso. Então quando ele encontra algum ponto de Aristóteles que parece problemático, ele não se refugia nisso, dizendo, Aristóteles está negando a fé neste ponto, o que faremos? Não, ele vira e fala, realmente, Aristóteles nega a fé, mas vamos ver mesmo se o que o Aristóteles está dizendo faz sentido. E o que ele vai tentar mostrar sempre nesses pontos é que o Aristóteles achou que tinha provado, mas não tinha. Achou que tinha resolvido o problema, mas não tinha. É interessante que o que São Tomás vai fazer em relação a Aristóteles é o que Aristóteles fez em relação a Platão. Né? Vocês sabem que Aristóteles foi discípulo de Platão, estudou durante 20 anos com Platão, mas ao mesmo tempo foi o maior crítico da obra do mestre. Não há crítico mais duro de Platão do que Aristóteles. Né? E aí é atribuída a Aristóteles a famosa frase, né? Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. O que ele quer dizer com isso, né? Platão, você é meu parceiro, né? Você enfim, quando eu penso no modelo de filosófico, eu penso em você, você é um gênio, você me ensinou tudo que eu sei e tal, mas você está errado. Né? E era uma admiração mesmo, né? Por exemplo, quando Platão morre, né? Aristóteles faz um texto em homenagem a Platão, em que o Aristóteles diz que o homem mau, que tal é a grandeza de Platão, que o homem mau não tem direito de elogiá-lo. Então, para você poder elogiar, criticar, para você poder elogiar Platão, para você estar digno de elogiar Platão, você já tem que ser um grande homem. Porque só uma boca pura pode enunciar um elogio a Platão. Né? E esse é o mesmo sujeito que diz, sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Não há contradição nisso. Ou seja, ele mantém uma profunda amizade pessoal, uma profunda admiração, um profundo respeito,
mas ao mesmo tempo considera que as posições de Platão estavam equivocadas. Isso é a coisa mais comum na história da filosofia. Se Aristóteles disse, sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade, Santo Tomás poderia dizer, sou discípulo de Aristóteles, mas sou mais discípulo da verdade. Amigo ele não podia dizer porque não conviveram, né, há séculos de distância. Mas poderia dizer, sou discípulo de Aristóteles, mas sou mais discípulo da verdade. E poderia dizer, sou mais discípulo de Aristóteles, mas antes sou mais discípulo de Cristo, porque considero que a religião cristã é a religião verdadeira. Então, isso que eu estou chamando de aristotelismo cristão não é um esforço simples. Não é você pegar lá a metafísica de Aristóteles, o livro, botar um crucifixo por cima e está tudo resolvido. Não. Esse esforço de síntese entre duas tradições de pensamento tão conflitivas, que têm tantos aspectos opostos, não é um esforço simples, não é um esforço para principiantes. Mas foi o grande projeto da filosofia de São Tomás. Então, se a gente for pensar de maneira geral, o que define o pensamento filosófico tomista, de maneira geral, em toda a obra de São Tomás, trata-se de um esforço sincero, duro, de operar a grande síntese entre essas duas grandes tradições de pensamento. De um lado, a filosofia aristotélica, do outro lado, a tradição cristã. Sendo que para São Tomás, obviamente, existia uma hierarquia nisso aí. Né? A tradição cristã, obviamente, sendo mais relevante para ele, porque ele entendia a tradição cristã como uma forma de conhecimento sobrenatural, enquanto que Aristóteles, por mais brilhante que fosse, era apenas um homem, não era Deus. Então era um conhecimento natural. Mas esse é o grande projeto. Né? E São Tomás vai passar a vida nisso, né? Fazendo isso. E tal é a grandeza dele nesse projeto, isso é interessante, que ele realmente não vai apenas escrever livros e ficar escondidinho. Ele vai se destacar no cenário público europeu da época nessa posição. A tal ponto que em determinado momento da sua vida, a Santa Sé, o papado, o papa da época, não me recordo o nome agora, mas o Vaticano, manda que São Tomás se torne professor na Universidade de Paris, que era uma universidade sob a administração da Santa Sé, para combater o averroísmo. Ou seja, ele de tal maneira se tornou famoso e enfim, importante nesse debate que o Vaticano, enfim, a autoridade máxima da Igreja Católica na época, o envia à Universidade de Paris com o propósito de fazer prevalecer essa síntese entre cristianismo e aristotelismo contra aqueles autores que queriam se utilizar de Aristóteles para negar a fé. E é isso que São Tomás vai fazer quando chega a Paris. Inclusive o discurso dele de posse é muito educado, mas é um discurso claramente crítico ao Seguir de Brabante. É um discurso assim, olha meu amigo, não vem se utilizar de Aristóteles para negar a fé, porque o negócio aqui é outro, e o negócio é o que eu estou fazendo. E enfim, a obra de São Tomás foi dedicada a esse esforço, a essa síntese, que marcou a história. Né? É uma coisa bastante curiosa. Após a sua morte, São Tomás tem algumas resistências. Logo após a sua morte, um bispo de Paris condena algumas proposições da sua obra e tal. Enfim, existe alguma discussão ali. Mas rapidamente São Tomás se torna modelo para o pensamento católico ao longo dos séculos. Né? Até hoje, São Tomás é considerado pela Igreja Católica como modelo máximo de pensador cristão, de pensador católico. As bases do pensamento tomista são aceitas pela Igreja como bases verdadeiras e corretas, enfim, que devem sempre ser seguidas pelos pensadores, enfim, que se entendem católicos e tal. Obviamente, não que outros autores não possam ser estudados, ou que, enfim, São Tomás nunca tem errado na vida, não é isso, mas ele é considerado esse grande modelo de intelectual, e não só modelo de intelectual pela sua vida, dedicado aos estudos, mas as teses fundamentais do pensamento tomista foram assumidas pela tradição católica como verdadeiras, enfim. O que não faltam são citações de papas, enfim, de concílios, etc., em homenagem a São Tomás como esse grande modelo de pensamento de pensador cristão. Agora, finalmente, já visto esse pano de fundo geral, a gente vai ver um pouquinho melhor no próximo vídeo o que São Tomás falou especificamente sobre política.